Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje num Quantum Cast para falar de distorções cognitivas. Já ouviu desse termo? Se você não ouviu, vem comigo porque vai ser muito interessante. A palavra é feia, na verdade, são distorções cognitivas, mas elas afetam nossa vida todos os dias. E nesse programa aqui do Quantum Cast, eu quero falar sobre esse assunto porque ele é fundamental e ele está muito ligado a crenças limitantes, que é o assunto que eu tenho estudado e falado ultimamente. Lembre que o Quantum Cast, a ideia aqui, a ideia do Quantum é quanto de energia você precisa para passar de um nível para o outro, ok? Se você tem crenças limitantes e se você tem distorções cognitivas, você precisa de muito mais energia para passar de um nível para o outro, porque tem uma energia negativa te puxando para baixo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Quais são essas distorções cognitivas, como elas afetam nossas vendas e o que a gente pode fazer para resolver. Então, a primeira coisa que eu queria definir com você é o que é uma distorção cognitiva. É fácil de você entender a distorção cognitiva se você entender o conceito. Distorção significa que eu estou torcendo alguma coisa, tá? E cognitiva é de conhecimento. Então, é quase como se eu tivesse um conhecimento que está distorcido, ele está errado. Eu tenho o conhecimento. Note que eu preciso ter algo para embasar a distorção, mas ela está torcida. Então é quase como se eu estivesse usando um óculos. Você já deve ter me visto usar esse exemplo antes. Eu estou usando um óculos que distorce a realidade e eu percebo a realidade, eu percebo a vida através desse óculos. Então ele vai afetando a forma como eu encaro, né, algumas situações. Tem uma história que todo mundo já escutou umas 200 mil vezes em vendas, que é dois vendedores, né, vão para uma ilha e eles têm que vender sandália e um deles chega lá e diz: chefe, ninguém usa sandália aqui, estamos ferrados, não vou vender nada, estou voltando, né? Tem o outro que chega lá e diz: chefe, fantástico, ninguém usa sandália aqui, mega oportunidade, eu vou ficar aqui, já vou, né? Você vê, a ilha é a mesma, tá? A ilha é a mesma, estão vendendo o mesmo produto que é sandália, mas um chega com uma mentalidade de abundância e outro chega com uma mentalidade de escassez. Isso é uma distorção cognitiva. Tá? Quando eu chego e olho algo e meu óculos está colocando e dizendo isso aqui é limitado, isso aqui é pequeno, isso aqui, né? E essa, às vezes é. Então, note que às vezes você vai ter razão. Realmente não é uma coisa que você deveria estar fazendo ou realmente não tem oportunidade. Por outro lado, muitas vezes a gente vai se apequenando na nossa visão de mundo, baseado em experiências anteriores, e você começa então a diminuir o teu potencial, não porque o mundo externo está mais difícil, complicado, mudanças, etc. Não, é porque você mesmo foi diminuindo as fronteiras, certo? Do tipo, então, o teu alcance foi ficando cada vez mais limitado porque você mesmo fez isso. Essas fronteiras tuas de até onde que eu vou, muita gente fala, por exemplo, de zona de conforto. Quem que define a zona de conforto? É você, concorda? Então você pode ampliar essa zona ou pode diminuí-la. Quando você fala de zona de conforto, geralmente você vai pensar num círculo. A parte de fora do círculo é isso que eu estou chamando da fronteira. Eu estou ampliando ou estou diminuindo? Uma crença limitante vai sempre fazer com que diminua o meu círculo. A minha zona de conforto vai ficando cada vez menor, mas não é uma zona de conforto física. Todo mundo fica pensando na zona de conforto física. Ah, a pessoa não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, né? Não quer visitar, não quer ligar, não quer prospectar. Tem uma zona de conforto que é mais forte ainda, que é a zona de conforto emocional, psicológica. E se a minha zona de conforto psicológica é muito pequenininha, porque eu tenho crenças limitantes e uma visão distorcida da vida, obviamente isso vai afetar os meus resultados. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito e que tem me incomodado já faz muito tempo, era uma pergunta que eu tinha, que era a seguinte: por que uma pessoa não faz o que ela sabe que deveria estar fazendo? Olha que pergunta interessante. Por que uma pessoa ela não faz algo que ela sabe que deveria estar fazendo? E para mim tinha um gap aqui, tinha uma lacuna, que era um vácuo que eu não conseguia responder. Então eu fiz muito tempo, por exemplo, coaching, fiz mentoria, e aí então ficava acertado que a pessoa tinha que fazer alguma coisa, ela voltava e dizia: não fiz. E você vê isso o tempo inteiro. Não só em processo de coaching e mentoria. A pessoa sabe que precisa parar de fumar, não para. A pessoa sabe que precisa começar, por exemplo, a ir na academia ou fazer um pouco de exercício, não vai. A pessoa sabe que precisa mudar algum hábito alimentar, não muda. A pessoa sabe que precisa economizar dinheiro ou gastar menos, não gasta, não economiza. Então, ela sabe. Então, o saber não é suficiente.
E muitas vezes aquilo não é nem positivo para a pessoa, ela está agarrada ao que eu chamo de hábitos de baixa performance. Você vai me ver começar a falar bastante sobre isso. O que são hábitos de baixa performance? São hábitos que a gente está repetindo todos os dias e que nos levam naturalmente a ter uma performance abaixo do que é o nosso potencial. É um hábito de baixa performance. E as pessoas muitas vezes têm esses hábitos e elas se apegam a esses hábitos, são rotinas que elas têm, que já estão fazendo há bastante tempo. E aí eu estava pensando, o que é que existe por trás disso? Se a pessoa racionalmente sabe que precisa fazer aquilo e não faz. Tem alguma coisa aqui faltando. Aí o pessoal diz, é falta de atitude. Por que está faltando atitude? Porque se você fizer, é fácil de você chegar e jogar, né, uma resposta superficial dessas, ela é vazia. Se você parar, não, falta iniciativa, falta persistência, falta vontade, falta engajamento. Por que falta criatividade? Por que falta iniciativa? Por que falta persistência? Por que falta engajamento? Qual é o motivo disso? Essa, na verdade, deveria ser a pergunta, certo? Qual é o questionamento? O porquê do porquê. Vamos aprofundando isso. Enquanto eu não chegar na causa, vou continuar tendo que lidar com os sintomas. Né? O Jung tem uma frase que eu acho muito legal que diz: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, as coisas vão continuar se repetindo na tua vida e você vai chamar de destino. E na verdade não é o destino, são as escolhas que a gente está fazendo que nos levam a este destino. Só que a gente, por não entender que são escolhas nossas e que elas estão baseadas no inconsciente, quando elas têm suas consequências, a gente terceiriza essa responsabilidade. Em vendas, isso é super importante, tá? Então, disfunção cognitiva é quando eu olho para alguma coisa e a minha percepção está alterada, geralmente por experiências passadas minhas. Então, pode ter sido a forma como eu fui criado, onde eu fui criado, né? Crenças em relação a alguma coisa. Dinheiro, por exemplo, é um exemplo perfeito. Né? Qual que é a minha relação em relação ao dinheiro? Tá sempre baseado em experiências anteriores, coisas que eu vi, coisas que eu vivi, coisas que eu presenciei, coisas que me ensinaram, que me falaram, e às vezes os pais falam ou fazem coisas em relação ao dinheiro sem pensar que as crianças estão olhando, e as crianças, por exemplo, são esponjas. A gente, quando é criança, a gente é esponja, você sabe disso, né? Você já foi criança, e se você tem criança em casa, você sabe, eles estão o tempo inteiro olhando e aprendendo. Então, comentários que são feitos na escola, na mídia, certo? Na família, eles vão entrando no nosso cérebro e você vai construindo um quebra-cabeça, cada um de nós constrói de um jeito, e às vezes isso é muito bom, porque isso é poderoso, nos empodera. Então tem algumas coisas que nos ensinam e que nos fortalecem, isso são importantes, então são valores, quem nós somos, certo? Então, tipo, coisas que a gente acredita, que nos fazem bem, que a gente vê que tem resultado, fantástico. Por outro lado, temos que entender e admitir também que muitas vezes nem sempre essas crenças estão corretas e que elas estão baseadas em uma situação anterior que às vezes mudou, já não é mais a mesma. E agora eu preciso repensar. Então, uma disfunção, uma distorção cognitiva, ela influencia a nossa percepção da realidade. Tá? E muitas vezes isso é feita de maneira até às vezes irracional, porque eu não estou nem pensando mais, não estou nem mais raciocinando, é simplesmente uma resposta automática. Eu vejo uma situação e já digo, não, pronto. É automático, certo? É um padrão que eu tenho. Lembre que se eu estou usando óculos, eu esqueço que eu estou usando óculos. Tudo que está passando por ali. Eu não estou dizendo, eu estou vendo desse jeito porque eu estou filtrando pelo óculos. Não, o óculos é invisível, está ali o tempo inteiro e você está vendo e ouvindo isso. Tem uma história, vou contar uma história pessoal aqui, e eu aproveito o Quantum Cast para a gente se conhecer um pouco melhor, mas uma vez a gente estava numa festa, já faz alguns anos, pré-pandemia, e sabe aqueles dias onde você está bem, certo? Eu estava leve, eu estava tranquilo, as coisas estavam bem, eu estava bem com a Marília estava comigo na festa, e a gente estava, né, foi rindo, conversando lá, não sei o quê, e aquele dia eu falei, quer saber? Eu vou beber hoje. Né? Tem aqueles dias que a gente diz, eu vou beber. Eu geralmente bebo 1, 2 cervejas no máximo e pronto, acabou, né? Não sou um bebedor de nada um pouco mais pesado, mas naquele dia eu acho que eu vou beber. E quando eu vou beber, eu geralmente bebo vodka. Então aí pode ser, por exemplo, uma caipirosca, vodka com alguma coisa. Eu prefiro vodka. E que é outro assunto para algum momento, né? Como todo mundo leva um tempo para descobrir quais são as suas bebidas, né? Então, todo momento tem sua bebida, mas também tem as consequências da bebida, né? E tem algumas bebidas que nos alteram a forma como a gente está se sentindo. Tá? Então, por exemplo, a vodka especificamente para mim é uma boa companheira em alguns momentos. É bem, bem raro, mas quando, né, ela é geralmente a da vez. É aquela que eu chamo de bola de confiança. Tá? Você sabe que vai dar bem. Muito bem, aquele dia então resolvi beber, tomei uma caipirosca
e a gente estava lá fora, e os homens estavam fora batendo papo, e estava frio, e as mulheres estavam dentro batendo papo, e tinha música e tal, não sei o quê, então a gente estava indo e voltando, indo e voltando. Quando eu entrei, eu já estava um pouquinho, né, mas assim, não bebo, né, para você que não bebe, você sabe que de vez em quando você toma uma coisinha, às vezes você cheira, né, a bebida já, né, já fica alegrinho. Muito bem, esse dia eu estava ali, e aí eu precisava ir no banheiro, eu encontrei um amigo meu e perguntei para ele: "Onde é que fica o banheiro?" E ele me disse: "Ó, é fácil, super fácil, Rô. Vai em linha reta aqui, tá, vai em linha reta e vira à direita." E eu olhei e falei: "Fala de um jeito que eu consiga fazer." E a gente começou a rir, né, porque quando você tá, né, tipo, alterado, caminhar em linha reta é um desafio. Aí ele começou a rir e falou: "Então vai em zigue-zague, e ali você chega para esse lado aqui, né." Então descreveu de um outro jeito. E a gente estava rindo como, dependendo da situação, a tua visão está alterada, a tua percepção física está alterada. Então eu conto essa história, o pessoal dá risada, todo mundo meio que já deve ter passado por essa situação na vida, mas você sabe que naquele momento a tua percepção está alterada. Então, por exemplo, o álcool, a droga criam distorções cognitivas também. A questão é que elas são fáceis de identificar porque tem um elemento externo. Ah, tomei, né, uma bebida, ou né, a pessoa que usa drogas, por exemplo, ela entende que ela fez alguma coisa, às vezes até, né, ela foi justamente buscar essa, porque ela está procurando uma distorção cognitiva. A questão é, quando eu estou parado aqui, tire esses elementos externos, eu estou só eu aqui, tá? Eu ainda assim tenho distorções cognitivas. Por exemplo, preconceito racial é uma distorção cognitiva, concorda? Certo? Eu já tenho uma ideia pré-concebida sobre algumas coisas. Ou, por exemplo, discriminação em relação à idade. Ou se a pessoa é muito magra ou muito gorda, se ela é muito alta ou muito baixa, se é pobre ou se é rico. Então, veja que eu já tenho algumas coisas que já passam pelos óculos, já são filtradas e elas não chegam nem no cérebro direito, porque elas já foram filtradas antes. É isso que você tem que entender em relação à disfunção cognitiva. E se você não entende isso, não tem técnica de venda que eu possa te ensinar. Eu vou falar rapidinho de como isso altera, né, resultados, especificamente para os vendedores nos passos da venda e para os líderes em relação a alguns processos, né? Eu tenho um curso, por exemplo, que se chama JEC, que é a gestão de equipes comerciais, onde eu vejo o tempo inteiro, nos trabalhos, você vê crenças limitantes surgindo. Tá? Então, por que a pessoa não está fazendo o planejamento? Por que o roteiro de entrevista dela né, no processo de seleção é tão ruim, é tão fraco? Por que está fazendo essas perguntas? Algumas perguntas que você vê e diz, da onde que saiu essa pergunta? Está baseada num preconceito, né? Ela está errada, ela não se sustenta, mas a pessoa está usando isso. Por que faz entrevista uma pessoa só e não três? Por que faz entrevista por telefone ou por não, né? Por que usa indicadores ou não usa indicadores? Então você vai ver que o tempo inteiro nossas decisões, a gente sabe qual que é o modelo correto, e eu veja de novo, quando eu vou ensinar alguma coisa, vou ensinar os passos da venda, vou ensinar a forma correta, vou ensinar as etapas do processo de liderança de alta performance, vou ensinar o correto. A pessoa vai lá, entende o correto, vai, sabe que esse é o correto, não, vai e não faz. O que é que tem nesse gap? Tem aqui uma distorção cognitiva causada por uma crença limitante, ok? Então eu espero até agora ter te convencido da importância do assunto. Ele faz parte da nossa vida, não existe como você desligar isso. É quem nós somos, faz parte do nosso DNA, da forma como o ser humano é construído, tá? Você tem que entender isso. Nós somos construídos assim. Tem características muito boas, obviamente, evoluímos, temos sucesso, etc. Por outro lado, tem horas que isso nos puxa para baixo. E se eu estou falando de quantum, de pular para a próxima etapa, eu preciso não só falar das coisas que te levam para a próxima etapa, mas também coisas que fazem com que você fique preso nessa etapa que você está aqui. E às vezes até te puxando mais para baixo, para uma etapa anterior. E você fazendo muita força para ter que subir ou para até às vezes para ficar no lugar. Isso é uma distorção cognitiva, isso é uma crença limitante. Eu fiz uma lista das 10 principais distorções cognitivas que acontecem na área de vendas. Tá? Elas afetam tanto os vendedores quanto os líderes, os gestores. Eu vou falar rapidamente sobre as 10 que eu separei. Isso tudo, inclusive, faz parte de um curso novo que eu estou falando de reengenharia da mente em vendas. Esse é o módulo zero, tá? É uma das partes do módulo zero onde eu estou introduzindo o assunto, lá eu me aprofundo mais. Hoje eu vou falar as 10 rapidamente e depois vou me aprofundar em 3 delas especificamente para você entender o impacto delas. A primeira delas é catastrofização. Tem que até ter cuidado, mas é
quando eu acho que tudo vai ser uma catástrofe. Ou seja, é tudo uma visão muito negativa. Daqui a pouco eu vou falar também, reforçar a questão, mas é uma questão de que vai ser muito ruim, tá? Então, muito, muito ruim. Não adianta eu fazer algumas coisas porque o resultado vai ser muito ruim. E não é possível que você ache que sempre tudo que vai acontecer, tudo que vai ser sempre negativo, e quando for negativo, ainda vai ser muito negativo, tá? Então, catastrofização é a primeira distorção. A segunda é desqualificação do positivo. Então, muitas coisas positivas acontecem na nossa vida, mas a gente desqualifica elas, a gente acha que é normal. Tem um exercício legal que eu faço, às vezes, com pessoas, quando eu estou fazendo, por exemplo, processos de mentoria, onde eu digo para a pessoa começar a fazer o diário da gratidão. Tá? Então, tem estudos por trás de Diário da Gratidão mostrando que tem um efeito muito positivo. É um journaling, tá? Então, se você quiser procurar mais sobre isso, procure journaling. Mas é um journaling muito específico. Eu vou procurar fazer, ao final do dia, uma reflexão das coisas positivas que aconteceram na minha vida. Pessoas depressivas não conseguem fazer o exercício. É muito, muito interessante. É uma das características da depressão. A depressão causa uma distorção cognitiva que é tudo tá negativo. A comida não tem gosto, o relacionamento não tem, sabe, tipo, nada na vida faz sentido, nada me produz prazer. Então, é uma das características da depressão. E você vai ver que as crenças limitantes e as suas filhotes, né? Porque a disfunção cognitiva, a distorção, é um filhote da crença limitante, tá? É quase como se fosse um emissário, tá? Do tipo, vai na frente, mas atrás tem uma crença limitante. Hoje a gente tá falando das distorções. Mas então, se eu tenho uma distorção cognitiva que está ali presente, ela se autoalimenta e uma das coisas que ela faz é tentar se reforçar. Então ela vai trabalhar o tempo inteiro para se manter ali presente e ganhar força e ganhar espaço. Então a gente tem que ter uma atitude proativa em relação a isso. Por isso, por exemplo, que o journaling é tão interessante e o diário da gratidão é tão interessante, porque eu passo a qualificar o positivo. Note que a distorção cognitiva aqui é desqualificar o positivo. Isso é fácil de ver, por exemplo, em liderança, eu não vou falar muito sobre isso, mas quando eu tenho um vendedor que está vendendo bem, e eu presto atenção nas coisas que ele não está fazendo certo. Ou, por exemplo, quando a gente bate, sei lá, 97% da meta, e eu foco nos 3% que a gente não conseguiu e não nos 97% que deram certo. Então, tem 10 coisas que a gente deveria estar fazendo, a equipe está fazendo 8, eu foco nas 2 que não estão sendo feitas, eu desqualifico o positivo. Note que eu tenho que ter um equilíbrio. Tem um livro que eu já devo ter citado várias vezes, que a proporção correta é de 3 comentários positivos para 1 negativo, uma crítica ou uma sugestão de melhoria. 3 para 1. E na maior parte dos lugares está completamente invertido. Por quê? Porque tem uma distorção cognitiva que é a desqualificação do positivo. Terceira coisa que aparece forte é o que a gente chama de leitura da mente. Eu passo a achar que eu sei o que a pessoa vai falar. Eu sei o que ela está pensando. Eu sei o que ela está sentindo, mesmo que não esteja correto. Exemplo típico disso é um cliente vai me dar desconto. Então, antes que ele me peça desconto, eu já dou o desconto. A gente, na Venda Mais, por exemplo, grava ligações, né, com as equipes de vendas para depois a gente revisar. E você vai ver N vezes uma negociação começando com o vendedor já falando, dando o máximo de desconto, sem o cliente ter aberto a boca. O cliente não abriu a boca. E aí, então, o vendedor já deu o máximo possível de desconto. O que você acha que vai acontecer? Mesmo assim, o cliente vai pedir mais desconto, concorda? Então, eu comecei um processo, mas note que ele começou porque eu acho que eu estou, né, percebendo antecipadamente o que o outro está pensando. E aí, então, eu já começo em vez de tentar confirmar essa informação. Eu tenho até várias histórias engraçadas, eu conto isso em outro momento, onde vendedores que têm a leitura da mente leem completamente errado. Então, uma das coisas que eu já aprendi a fazer na vida é confirme, faça perguntas de confirmação. Quando você vai fazer qualquer atividade de comunicação, confirme, pergunte. Você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza do que você está pensando? Terceira coisa, generalização negativa. De maneira geral, se acontece uma coisa e eu posso dar a ele um viés correto ou o positivo e um viés negativo, a tendência natural é ir para o negativo. Então, aconteceu alguma coisa, a pessoa falou alguma coisa. Eu imediatamente levo para o negativo. Então, por exemplo, a pessoa entrou e não me deu bom dia. Pronto, certo?
ela não gosta de mim, ela não sei o que, coitada, estava com pressa, coitada, aconteceu alguma coisa, coitada, tá pensando em outra, né, tá pensando em outra coisa, tá com a cabeça em outro lugar, mas eu imediatamente já generalizo, todas as pessoas, sempre não sei o quê, e todo mundo, e tudo é negativo. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque você tá vendo como isso tudo vai meio que contaminando todo o nosso trabalho, certo? Personalização da culpa, eu vou me aprofundar nesse porque isso é importante, mas eu começo a achar que tudo é culpa minha, tá? Isso não acontece com todo mundo, porque muita gente faz o contrário, certo? Eu, eu jogo para fora o locus de controle, eu digo, não, a culpa é do mundo, tá? Então a gente chama isso de locus de controle externo, então do tipo, a culpa é do mundo, tá? Mas tem gente que faz o oposto. E qualquer coisa que acontecer, eu que sou burro, eu que sou incompetente, eu que sou um idiota. Meu Deus, toda vez que eu faço isso, isso não é possível, toda vez eu erro. Né, tipo, a pessoa entra num ciclo muito negativo de conversa mental que não é produtiva, porque ela personaliza, traz isso. Eu vou aprofundar isso daqui a pouco, então já vou falar mais sobre isso. Pensamento preto e branco, né? Aqui é tudo assim, não existe tom de cinza. Ou é um ou é zero, ou é tudo ou é nada, ou é sempre ou é nunca, né? Do tipo, então você vê que é um exagero. Isso nunca dá certo. Todo mundo fala não sei o que. Todos os nossos clientes que nunca ninguém. Você vê, de novo, muito polarizado e geralmente você sabe que a verdade está no meio, tá? Então é uma distorção cognitiva. Previsão negativa permanente, isso está muito ligado com a questão da catástrofe, e aí você vai ver o tempo inteiro de que o planejamento tende a ser sempre uma visão negativa do futuro. Tá? É quase como se fosse uma visão pessimista permanente. E que às vezes está correta, o pessimismo tem a sua função, é quase como que o medo, né? Quando eu falo sobre a coragem, eu sempre digo, o medo tem uma função muito importante na nossa vida. A pessoa que não tem medo, na verdade, ou é burra ou ela está com algum problema. O medo é uma parte da inteligência avisando, é um sinal de alerta, nós queremos ter isso. O pessimismo é a mesma coisa, certo? Quase que fosse o filhote, né? O emissário do medo é o pessimismo, dizendo atenção, atenção, é um alerta. Agora, se é só isso, de novo, é 1 ou 0, é total, eu não posso ser otimista, fantástico, que incrível, tudo vai dar sempre dar certo. Ao mesmo tempo, o oposto também está errado, concorda? Então eu preciso equilibrar isso. 3 últimos, rapidinho para a gente se aprofundar, locus de controle externo, então, do tipo, de novo, aquela coisa de que eu não posso só jogar toda a culpa em mim, também não posso ficar jogando a culpa para o mundo. Tem uma frase que eu gosto muito de que a gente não controla o que acontece com a gente, mas a gente sempre pode controlar a nossa reação ao que acontece com a gente. E aqui a questão é permanente de eu parar para revisar a minha vida, as minhas decisões e dizer, fui correto nesse momento? Posso melhorar? Eu expressei o que eu queria e do jeito que eu queria. Então, quando você vai revisar, por exemplo, uma briga que você teve, coisas que você disse, como você interpretou o que estava sendo dito e como você reagiu àquilo. E às vezes a gente não está no melhor momento, ou não dá a nossa melhor resposta e aparece um lado ruim da gente, um lado negativo. E aí eu começo a terceirizar essa responsabilidade. É muito mais maduro e é muito mais sábio você voltar a dizer minha reação a essa qual foi, tá? E o que eu poderia fazer melhor. Então, de novo, eu não estou jogando toda a culpa no mundo, porque o mundo vai continuar sendo o mundo do mesmo jeito, a questão é como eu reajo a ele. Foco no passado, o tempo inteiro, aquela coisa do saudosismo, a gente era feliz e não sabia, era muito melhor antes, que saudades do tempo da papá, isso aqui, meu amigo, não é mais, concorda? E se você olhar, você só tem tempo para frente, o tempo para já foi. Tem lições do passado importantes? Obviamente que sim, nos trouxeram até aqui. Vou ficar lá? Você já deve ter visto aqueles estudos que mostram que as pessoas passam por, sei lá, 40% do tempo ruminando o passado, 50% do tempo preocupadas com o futuro e 10% no presente. E aí você diz, tá errado essa estatística, concorda? A questão toda é de estar mais presente, inclusive é um exercício que eu mesmo faço, de 0 a 10, quanto que eu estou presente nesse momento? É muito comum eu estar numa reunião, conversando com alguém, alguma coisa, o assunto não me interessar muito, e eu começar a me distrair. É muito comum. E eu tenho que fazer um trabalho de voltar e dizer, Raul, de 0 a 10 quando você está presente. Quando eu não me dou uma nota muito alta, como 9 ou 10, eu tenho que fazer um esforço extra e eu sei que aquilo é importante, às vezes até para outra pessoa, mas você tem que o tempo inteiro estar nisso. Eu estou presente, porque senão, de novo, a gente começa a escorregar para o passado, a gente começa a olhar para o futuro e onde realmente a gente deveria estar, que é onde você pode até influenciar isso, o teu futuro, é aqui agora.
tá? Não é lá atrás e não é só indo para frente. E para terminar, desconto de habilidades, que é eu me apequenar em relação às minhas habilidades. Eu achar que eu tenho menos habilidades do que eu realmente preciso. Isso é super comum e eu vou aprofundá-las daqui a pouco. É justamente o primeiro tema. Eu peguei 3 delas, que eu acho que são os mais importantes, vou passar rapidamente para você entender o impacto disso e relembrar que, se você quiser se aprofundar, o curso do Reengenharia Mental em Vendas vai te ajudar a entender cada uma delas com mais profundidade e dar técnicas específicas para lidar com elas. Mas o primeiro delas é a falta de autoconfiança, que limita a tua capacidade de transmitir valor porque você está se diminuindo, tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma prospecção, quando eu vou fazer uma abordagem, eu entro com baixa confiança. Aqui é o desconto da habilidade. Isso é comum, por exemplo, quando eu vou visitar um cliente que é grande, tá? Um cliente importante. Eu me lembro no começo da minha carreira, quando eu entrava na sala de um CEO e tinha toda aquela imponência, e às vezes tem uma sala com uma secretária e te deixam esperando, e aí você vai para uma sala de reunião e tem todo aquele luxo, toda aquela preparação, eu ficava muito nervoso, eu estava muito desconfortável. E no fundo era um desconto da minha habilidade. Eu merecia estar ali. Mas dentro da minha cabeça tinha uma vozinha dizendo: você não está preparado, esse cara é melhor do que você. E eu já começava de novo, pensamento aquela leitura da mente, que era uma das. Eu começava a achar, a pessoa vai ser arrogante, a pessoa vai te maltratar, e eu já entrava todo. Quando a pessoa entrava, coitada, eu já estava todo transformado. Sabe por quê? Porque eu não estava em paz comigo mesmo. E isso estava começando com uma distorção cognitiva, que era um desconto da minha habilidade. Eu me apequenando em relação ao meu valor como pessoa e como profissional. Quando eu vou apresentar uma proposta de um valor maior, então, estou acostumado a fazer, sei lá, só vou dar um exemplo, vendas de R$ 10.000. De repente, apareceu um pedido de R$ 85.000. Se eu tenho uma distorção cognitiva aqui e eu estou descontando a minha habilidade, pode ter certeza absoluta que o termostato financeiro mental da pessoa vai começar a trabalhar de maneira negativa e ela vai começar a pensar: como é que eu dou um desconto? Isso aí, valor está muito alto, certo? Já começa a pensar, em vez de pensar dizendo: ok, esses 85 mil, como que eu vou fechar com o menor desconto possível? Como que eu faço para vender 95 mil? Ela não, porque a média dela é 10, então ela começa a trabalhar com a média normal dela. E veja que ela, de novo, está se apequenando. Negociação é a mesma coisa. Eu vou ceder facilmente, eu vou dar todas as concessões possíveis, ou dou descontos antes do cliente me pedir. Note que, de novo, eu posso treinar um vendedor em relação a isso, uma vendedora? Posso, obviamente. A gente pode fazer exercício, roleplay, dar 3 técnicas aqui de como lidar com a objeção, etc. A pessoa sabe que precisa fazer e não faz. Por quê? Porque, no fundo, tem uma crença limitante e uma distorção cognitiva. Enquanto eu não lidar com isso, a técnica, a habilidade não vai ser colocada em prática. Tem uma frase que eu tenho repetido o tempo inteiro: atitudes comem habilidades no café da manhã. Da mesma maneira que cultura come estratégia, tá? O Peter Drucker dizia isso: cultura come estratégia. Você vai ter o tempo inteiro uma questão de que atitude come a habilidade. Enquanto eu não resolver a questão da atitude, eu não vou colocar em prática a habilidade. E por trás da atitude tem que ter uma crença empoderadora e não uma crença limitante. Em relação à liderança, por exemplo, o desconto de habilidade vai aparecer o tempo inteiro. Primeiro, por exemplo, eu não vou fazer planejamento, porque eu estou inseguro em relação às minhas próprias decisões. Planejamento é basicamente você olhar para um cenário e decidir algumas coisas. A pessoa insegura não faz planejamento. Ela não faz, porque ela não tem confiança nela. E como ela não tem confiança nela, o seu planejamento parece que é uma coisa fraca. Ela se sente uma impostora, é a síndrome do impostor aplicado aqui à liderança. Se eu sou um impostor ou me sinto impostor, como é que eu vou fazer planejamento? Note que também eu posso fazer um super planejamento enrolado, 500 mil slides, meio de plano. Por quê? Porque no fundo eu estou inseguro e tenho síndrome de impostor também. Então note que interessante como se aplica também. Eu posso ou não fazer, ou posso fazer uma coisa totalmente do outro mundo, porque que não tem nada a ver com a realidade, mas é para impressionar as pessoas e para parecer que eu sou bom. Tá? Essa é uma forma que aparece também. Treinamento, por exemplo, se eu desconto as habilidades, primeiro eu não vou estudar, eu como líder não vou estudar, não vou fazer curso, mas eu tendo a colocar isso para minha equipe também. Então eu não treino a minha equipe, eu não desenvolvo a minha equipe, eu não acho que a habilidade é importante, eu acho que ninguém, na verdade, tem habilidade. Aquela história de que nasceu vendedor, não nasceu vendedor, desenvolver de verdade não precisa, o que eu preciso é recrutar gente boa, né? Então você vê que no fundo tem uma crença limitante e tem uma distorção cognitiva. E a comunicação com o time o tempo inteiro vai estar alterada também, porque você vai ver que uma pessoa que tem um desconto de habilidade e ela está insegura,
ela vai se comunicar de maneira complicada com a equipe. Não vai passar todas as informações, vai ficar dando informação confusa, enrolada, não vai dar feedback, porque a pessoa não confia nem na habilidade dela nem da outra. Uma conversa de feedback nessa situação seria muito negativa, aí você vê que você tem um problema. Segunda coisa que eu queria falar é das catástrofes, certo? Da catastrofização e o impacto que tem em vendas. Primeiro, eu não vou prospectar, porque nenhuma prospecção dá certo, certo? É uma perda de tempo. Isso aí eu já tentei, não funcionou. Pensamento de catástrofe, vai dar errado, é negativo, certo? E eu veja como naturalmente começo a limitar as minhas oportunidades. É muito, muito comum a gente trabalhar, por exemplo, com vendedores externos ou representantes comerciais, alguém que é responsável por um território, e você mapear que existem, sei lá, vamos só chutar, 500 clientes potenciais no território. Desses 500 clientes potenciais, devem ter uns 250 que foram visitados ou estão cadastrados e estão no CRM ou né, a gente visitou. Desses 250 vão ter, sei lá, 70 ou 80 que estão ativos. Aí você, primeiro tem uma limitação, obviamente, de tempo, e a gente fala sobre isso o tempo inteiro. Precisamos de mais vendedores numa situação dessa, concorda? Tem muito cliente que não está sendo visitado. Mas também, se você for ver a rotina do vendedor, ela está, de certa maneira, confortável em que eu tenho uma carteira de clientes que mais ou menos me dá né, um certo tipo de volume, e aí então eu não prospecto, porque a prospecção tem uma visão negativa na minha cabeça. Fechamento, por exemplo, quando eu vou negociar valores maiores, tá? Ou quando eu tenho que fazer follow-up, ou quando eu tenho que refazer uma proposta porque o cliente pediu alterações e eu estava falando alguma coisa. Se eu tenho uma visão negativa permanente do fechamento, note como a própria visão negativa começa a afetar a forma como eu falo. Eu já vou pensando, isso aqui não vai dar certo. E como isso aí não vai dar certo, então eu deixo de fazer algumas coisas. Se você olhar números, estatísticas, você vai ver que a maior parte das vendas, principalmente no mercado B2B, acontece entre o quinto e oitavo contato. Tá? Então, geralmente, sétimo, oitavo contato é onde a curva dá o ápice dela. Se você olhar follow-up de vendedores, eles estão desistindo dos contatos entre a terceira e a quinta, entre o terceiro e o quinto contato. Tá? Então, os vendedores estão descasados, tem um desalinhamento. Vendedores estão desistindo do processo da venda mais cedo do que leva o ciclo de venda. E se você olhar, os vendedores e as vendedoras, elas têm uma crença limitante aqui e uma distorção cognitiva. Elas acham que a tentativa de contato foi um contato, não é. Contato, não é tentativa de contato. E segundo, elas não entendem que o ciclo é mais longo do que deveria, elas querem apressar, então cria ansiedade. Mas então, note, eu vou com uma visão negativa para o processo e eu acabo fazendo com que ela se concretize, é uma profecia autorrealizável, tá? E se eu tenho essa visão catastrófica, eu não vou fazer pós-venda, porque eu tenho medo o tempo inteiro de fazer uma pergunta, dizendo, e aí, como é que tá? Como é que foi? Porque pode vir reclamação. E se eu acho que tudo vai dar catástrofe, reclamação é um problema para mim, porque, meu Deus do céu, isso só confirma tudo que está errado e tudo que eu achei que estava negativo. Então, eu vou começar a tender a não fazer. Tenho que ter cuidado com isso, porque eu, no fundo, estou bloqueando feedback. A pessoa que pensa muito negativo bloqueia o tempo inteiro o feedback, porque ela tem medo disso. E aí ela cria para ela mesma uma espiral. Na liderança, isso vai, obviamente, afetar a forma como você planeja. Então, que tipo de cenário eu tenho se só tenho uma visão pessimista da vida e do futuro? Tomada de decisão. Como é que eu tomo decisões se tudo que a gente vai decidir pode resultar em algo negativo? Pare para pensar. Eu tenho que tomar uma decisão, ela pode dar errado. Eu sempre acho que ela vai dar errado. Todas as minhas tomadas de decisão começam a ficar travadas. O líder vira o gargalo, porque no fundo tem uma crença limitante, uma distorção cognitiva, que é tudo vai dar sempre errado. E aí então eu tenho que ter, né, muito cuidado o tempo inteiro, tá? Obviamente faz parte do processo de liderança fazer uma relação de custo-benefício né, um ranqueamento de prioridades para dizer, ok, como é que nós vamos decidir? Mas se o tempo inteiro você vira um gargalo porque você está com medo de que tudo vai sempre dar errado, claramente você está sendo afetado pela crença mental limitante e pela distorção cognitiva. E a comunicação com a equipe, obviamente, fica afetada também, porque ela fica o tempo inteiro só negativa. Só vamos prestar atenção no que está errado, certo? Eu só vou... feedback é bronca.
Não é reconhecimento do positivo, não tem comemoração, se você bater a meta, você não fez mais do que a tua obrigação, o nível de engajamento é baixo, não vamos tentar fazer com que o ambiente de trabalho seja muito positivo, porque eu acho que isso aí vai atrapalhar. Se eu tenho um cenário muito negativo à volta, eu não quero todo mundo rindo aqui dentro, eu não quero todo mundo alegre, eu quero todo mundo sério, prestando atenção, meu Deus do céu, a coisa é complicada, certo? Então, tipo, de novo, você vê como afeta tudo. Para terminar, a personalização da culpa, eu vou passar muito rápido, mas é basicamente quando a gente entra numa postura de mártir, de vítima, e de que o universo tem um complô, é uma perseguição clara de que tudo vai dar, tudo que a gente faz, tudo que a gente toca, é o toque de... a gente tem que achar um termo para... Vou inventar aqui agora, tá? Sabe o toque de Midas, que ele tocava tudo e virava ouro? Eu vou criar o toque de Merges. Só estou inventando, tá? Saiu aqui agora. É o toque de Merges. É tudo que toca, né? A pessoa consegue avacalhar, consegue ficar ruim. Então, a pessoa, ela não fala às vezes, ou às vezes até ela, né, fala, mas no fundo é uma frustração em relação a não é possível que o universo, ou os deuses, ou seja lá que for, tenham conspirado tão negativo. Eu devo ter feito alguma coisa em uma vida passada de que eu estou pagando meus pecados aqui, estou passando por essa vida aqui como se fosse como que chamava, né, o purgatório. Né? Eu estou passando pelo purgatório. Na verdade, isso aqui é um purgatório e eu vou ter que pagar meus pecados. Paciência, vamos esperar que na próxima encarnação eu seja mais feliz e tenha mais sucesso, porque aqui claramente não é o momento. E aí tá errado, também é uma crença super limitante e vai afetar tudo que você faz na vida. Então, terminando aqui o programa de hoje, eu queria que a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que esse óculos que a gente usa, ele tá ali, ele existe. Mas ele é uma decisão nossa de mantê-lo. E que você pode sim começar a trabalhar para que esse óculos melhore. Você veja oportunidades, você olhe as coisas e encare a realidade de uma forma menos filtrada negativamente, que você comece a entender que isso acaba muitas vezes alterando quem você é como pessoa. Porque a gente está muito em vendas, falando dos resultados em vendas, mas no fundo o que eu estou falando de você como ser humano. Eu estou evoluindo como pessoa. Se eu sou um líder, eu estou evoluindo como líder e ajudando os meus liderados a evoluírem também como pessoas. Essa é a conversa. E se eu tenho um óculos que eu estou usando que o tempo inteiro filtra de um jeito que não está correto, então dinheiro é escasso, as oportunidades são escassas, para eu ganhar você tem que perder, não existe negociação ganha-ganha, todo mundo é filha da puta, todo mundo é corrupto, todo mundo é desonesto, o mundo tá cheio de gente honesta, muito cheio de gente, todo mundo é vagabundo, tá cheio de gente trabalhadora, certo? Tipo, mas o que é isso? Isso é um viés, é um óculos que está sendo usado. E começa tudo quando a gente percebe e começa a ter essa conversa mental de dizer, espera aí, isso é verdade mesmo? Será que não sou eu que estou interpretando isso? E eu trago para mim a responsabilidade de começar a trabalhar melhor esse assunto. Eu fiz um questionário com algumas perguntas no curso, eu vou disponibilizar para você que está assistindo aqui a aula, para você se autoavaliar e entender se você tem essas distorções cognitivas, porque elas podem estar afetando os teus resultados. E se você é líder, pode ser que você esteja fazendo campanha de vendas para motivar seus vendedores, pode ser estar fazendo treinamento, etc. E mesmo assim a coisa não anda. Você tem que parar para olhar e dizer o que é que tem por trás disso, qual é a peça que está faltando. E pode ser que seja esse assunto aqui, provavelmente muito crença limitante e disfunção cognitiva, tá? Uma distorção cognitiva que faz com que o que você está tentando estimular as pessoas entendam, aceitem racionalmente, mas na prática não façam. E aí você fica naquela dúvida dizendo o que aconteceu? Aconteceu que está faltando uma peça importante, que é lidar de maneira proativa, sábia, equilibrada emocionalmente com isto. Ou a repercussão que isso vai ter é muito, muito importante, porque você passa a ser um ser humano mais evoluído. E aí você começa a ser um profissional mais evoluído, e isso começa quase que a influenciar todo mundo à tua volta. Porque é um processo, uma jornada, uma caminhada que todo mundo vê, essa pessoa tá diferente. E você vai estar mais em paz, tranquilo. Porque não é que os problemas mudam ou diminuem, é que a gente cresce em relação aos nossos problemas. Tá bom? Por favor,
Curta, comente, né, compartilhe, me dê a tua opinião, se alguma dessas distorções acontece com você, se você gostaria que aprofundasse algum desses assuntos, e vamos juntos nessa caminhada da questão quântica, tá? De subir deste nível para o próximo nível, lembrando que a aula de hoje foi como lidar com algumas coisas que podem fazer com que a gente fique neste nível. Quando a gente trabalha corretamente isso, fica muito mais fácil subir para o próximo. Tá bom? Grande abraço, obrigado e nos vemos no próximo Quantum Cast. Tchau!